Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Silvio César e neste vídeo estarei falando sobre classificação de triângulos. Bom, nós precisamos saber, todo triângulo ele possui vértices, possui lados e possui também ângulos internos e ângulos externos. Bom, todo triângulo ele é constituído por 3 vértices, observa aqui em vermelho, estes são os vértices do triângulo. 3 lados, observe em azul, a indicação dos 3 lados do triângulo. E ângulos internos, que é o que nos interessa neste momento, aqui, já que estamos falando dos triângulos e suas classificações. Os ângulos externos não será interessante falar sobre ele neste momento. Então vamos continuar. Classificação. Classificação dos triângulos quanto ao comprimento dos lados. O primeiro que nós iremos comentar é o triângulo equilátero, ou seja, equi, igual, látero, lado, de igual lado. Então, o triângulo equilátero, como o próprio nome diz, todos os lados geometricamente iguais. Perceba aqui no desenho do triângulo. Se um lado tem 2 risquinhos, o outro tem 2 risquinhos e o outro também tem 2 risquinhos. Ou seja, o mesmo tamanho daqui. Se esse lado é 2 centímetros, o de cá vai ser 2 e o de cá vai ser 2. Ele é equilátero, tem todos os lados com o mesmo tamanho. O próximo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele possui 2 lados com o mesmo comprimento. Então, consequentemente, se eu tenho 2 lados com o mesmo tamanho, o outro lado que sobrou vai ter um tamanho diferente, um comprimento diferente. Como exemplo aqui, eu poderia dizer que nesse pedaço aqui embaixo tem 1 centímetro, e aqui esses dois dos lados, um tem 2 e o outro também tem 2 centímetros, correto? 2 lados com o mesmo comprimento e o terceiro lado com comprimento diferente. Temos também o triângulo escaleno. O escaleno ele possui 3 lados diferentes. Observe, aqui tem um risco, 2 riscos e 3 riscos, ou seja, possui 3 lados com medidas diferentes. Classificação por amplitude dos ângulos, Então vamos lá. Primeiro aqui na nossa lista é o triângulo retângulo. Ele apresenta um ângulo reto. Lembra quando nós estudamos ângulos? Nós falamos sobre o ângulo reto, que é aquele que possui 90 graus e é identificado facilmente quando está assim, desta maneira. Então já percebo aqui, este lado do triângulo está na vertical, este está na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. Então ele é um ângulo reto. Se ele tem um ângulo reto, o triângulo é retângulo. Triângulo acutângulo. Nós estudamos lá nos ângulos que acutângulo é aquele ângulo menor que 90 graus. Então, apresenta todos os ângulos agudos. O triângulo acutângulo, para melhorar aí o entendimento, quando nós estudamos a respeito dos ângulos, nós falamos que os ângulos agudos ele possui a medida, uma amplitude angular menor que 90 graus. Então, quando eu falo em acutângulo, eu estou falando que os 3 ângulos serão menores que 90 graus. E se eu observar a figura, eu percebo nitidamente isto, que é menor que 90 graus todos os 3 ângulos internos. Ou seja, se tem 3 ângulos agudos, ele recebe o nome de triângulo acutângulo. Triângulo
obtusângulo. Apresenta um ângulo obtuso. Lembra lá em ângulos? Nós estudamos e falamos sobre isso. Quando eu tenho um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90 graus. Correto? Então, se eu tenho um ângulo maior que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo. Perceba, nitidamente dá para ver que esse ângulo aqui tem mais do que 90 graus. Então, eu classifico o triângulo como obtusângulo. Então, vamos lá. Vamos tentar ver se foi compreendido bem isso aí. Neste primeiro exemplo, que nós teremos que descobrir qual é cada triângulo aqui representado em relação aos seus lados, estão todos com medidas. Então, esse primeiro triângulo aqui, ele possui 1, 2, 3 lados, e os 3 lados possuem 3 centímetros cada lado. Então, eu posso dizer que ele é um triângulo equilátero. Isso aí, equilátero. Porque possui 3 lados iguais. Neste outro aqui, eu tenho um triângulo com 2 lados iguais e um outro diferente. Então, ele é o triângulo, isso mesmo, isósceles. E por último, eu tenho um triângulo que possui um lado medindo 3, outro 3,5, outro 4. Ou seja, está aumentando a medida aqui. Se eu for comparar do 3, né, 3, 3,5 e 4. Cada um tem uma medida, então é o escaleno. Beleza. Então, próximo aí. Nós temos aqui novamente, ó, um triângulo com as 3 medidas iguais. Eu já sei que é isósceles. Equilátero. E tenho o segundo aqui, aí sim, né, que é 2 lados iguais e um diferente, que é o meu isósceles. E por último, eu tenho o meu triângulo escaleno, 3 medidas diferentes. Então, se eu for comparar em relação aos ângulos, o que acontece? Eu quero classificar esses 3 triângulos em relação aos ângulos. Então, eu tenho que observar porque não tem valores, mas eu consigo. Bom, se eu olhar bem, ó, eu percebo que esse lado aqui, ó, onde está o meu ponto B, meu vértice, onde tem esse Bzinho aqui, ó, ele é menor que 90 graus. Se eu comparar o lado de cá, ó, também percebo que é menor que 90 graus. E aqui em cima também é a mesma coisa, é menor que 90 graus. Se os três são menores que 90 graus, eu tenho ângulo agudo aqui, tenho um ângulo agudo aqui e ângulo agudo aqui. Então, este triângulo é um triângulo acutângulo. Beleza? Neste aqui ficou fácil, porque já tem indicação aqui, ó, 90 graus, ângulo reto. Se é ângulo reto, o triângulo é retângulo. E neste último, eu percebo esse ângulo obtuso aqui, maior que 90 graus. Então, é um triângulo obtusângulo. Tranquilo? Bom, só para finalizar, nós chegamos à seguinte conclusão. Nós temos triângulos, certo? Que são polígonos e possuem elementos. O triângulo possui 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos. Posso classificar os triângulos de que maneira? Quanto ao comprimento dos lados, onde, quando tem todos os lados com o mesmo comprimento, são triângulos equiláteros. Quando tenho 2 lados com a mesma medida ou com o mesmo comprimento e um diferente, temos o triângulo isósceles. Quando eu tenho todos os lados com comprimentos diferentes, eu tenho o triângulo escaleno. E quanto à amplitude angular, ou amplitude dos ângulos, quando eu tenho os 3 ângulos que são agudos, quando todos os 3 ângulos
são agudos, eu possuo o triângulo acutângulo. Se eu tenho um triângulo onde possui um ângulo reto, ele é o meu triângulo retângulo. Quando eu tenho um triângulo com um ângulo obtuso, um ângulo obtuso, eu posso chamar esse triângulo de triângulo obtusângulo. Beleza? O vídeo fica por aqui. Espero que tenha servido para esclarecer algumas dúvidas, ou de repente, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre as classificações dos triângulos em relação a lados e em relação a ângulos, se é a primeira vez que você está tendo contato com esse conteúdo, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha assimilado. Caso não tenha assimilado, caso não tenha compreendido, volte o vídeo, assista novamente, faça anotações, beleza? E se gostou do vídeo, dê aí o seu like. Se não for inscrito no canal, pode se inscrever. É de graça, não paga nada, tá bom? Então, um forte abraço, fé, foco e força. Tchau, tchau.